Então, eu estava dizendo que acho que as duas grandes vertentes aí que norteiam o meu trabalho, apesar das formações que a gente vai fazendo aí pelo caminho, né? Acho que é a transpessoal e o trabalho sistêmico, né? O trabalho sistêmico, o contato, né? Se aprofundar, mergulhar na base do trabalho sistêmico das constelações, sem dúvida nenhuma mudou o meu olhar de mundo, o meu olhar de relações. Eu acho que são os dois grandes caminhos mesmo. O coaching também me ajudou muito. O coaching, a programação neurolinguística, a formação de renascimento, adoro trabalhar com renascimento, memória regressiva. Então, foram caminhos que vão nos moldando e nos formando, né? Cada um de nós. Tem uma das coisas que às vezes as pessoas me procuram, né, nos atendimentos, né, através dos trabalhos, que elas querem fazer uma transição de carreira muitas vezes, né? E muitas vezes as pessoas querem mudar total, quero sair disso, quero ir para outra coisa, e a outra coisa sempre é a maravilhosa, é a linda, é a fantástica, né? E tem um olhar para o que ficou, muitas vezes, como algo ruim, né? E é uma das coisas que eu sempre trago para as pessoas, deve ser soma, sempre é soma. Nós sempre estamos sendo preparados para o nosso próximo passo, né? E o próximo passo, todos os recursos, as ferramentas, vêm dos passos anteriores, né? Seja de quando forem esses passos anteriores. Então, nós somos uma grande soma, né? Mas quanto mais eu estudo sobre esse tema, eu tenho estudado bastante sobre a questão do tempo, é um tema que tem me encantado ultimamente. O que será que faz com que a gente tenha essa sensação de, nossa, mas parece que é tão mais, né? Muitas vezes as pessoas vão na direção, que eu não estou falando que não possa ser, mas porque já vivemos antes juntas, ou já nos conhecemos antes, né? O que traz essa sensação de, nossa, parece que faz muito tempo, né? O que será que é isso, né? Eu acho que vem do quão intenso, né, pode ser uma relação, no sentido de não de uma intensidade emocional, né? Porque as pessoas misturam um pouquinho também uma relação intensa, um momento intenso, com uma grande carga emocional, né? Mas a intensidade na troca, né? No se olhar, no estar junto. A afinidade, muitas vezes também há uma confusão nessa direção, de afinidade parece que você tem que ter os mesmos gostos, você tem que concordar com as mesmas coisas, ter as mesmas opiniões, e não é isso, Não. né? Mas eu ouvi uma frase interessante que falou o seguinte, que respeito é aceitar o outro como ele é, né? E eu fiquei com isso na cabeça, falei, respeito é aceitar o outro como ele é. Eu entendo esse caminho, né? Porque daí não vamos na direção de tentar mudar, né? De tentar... É um grande exercício, o exercício da aceitação do outro como ele é, né? Talvez seja um grande exercício de amor, né? Que a gente possa ter, a maior oferta de amor, né? Que a gente possa ter por alguém. Realmente é aceitar o outro como ele é. Eu mergulhei no buscar a etimologia da palavra respeito, né, de entender da onde vem essa palavra, né, as várias vertentes dessa palavra, porque muitas vezes para a gente a questão de respeito chega como obediência, né? Então me respeite, né? Quando a gente é criado, está sendo criado os nossos pais, avós, né? Então respeite o que eu estou falando, né? Vem uma coisa de faça o que eu estou falando, faça o que eu estou mandando, né? O quanto que essa ideia de respeito, né? Respeite as leis de trânsito, então siga as leis de trânsito. Respeitar, estar de alguma forma associado ao aceitar o outro como ele é. E dentro disso também nos aceitarmos, né? Porque a nossa maior briga é com nós mesmos. É a nossa não aceitação por nós mesmos.
Então, ficamos brigando com o outro, com aquilo que vemos no outro, que na realidade é nosso também, ou que queremos negar, né, em nós mesmos. Então, talvez a hora que a gente começar a praticar mesmo, sendo respeito ou não, mas a hora que a gente começar a praticar mesmo, mais esse caminho do aceitar o outro, a diversidade, como que, né, tá tão na moda, como se fosse algo novo. Mas é mais velho do que andar para trás, né? Porque não é uma diferença específica que precisamos aprender a aceitar. A base do que é diferente é porque vem a partir de uma comparação. Estamos comparando uma coisa com uma outra coisa, então ela se torna diferente. Diferente do quê? Daquilo que estabelecemos na caixinha como certo, como bom, como normal, como aceitável, né? Então aqui tem uma comparação. Eu tenho tido a oportunidade de aproveitar tirado um tempo, me dado um tempo para assistir o pôr do sol, né? Então eu já deixo ali aquele espacinho, às vezes saio correndo para pegar o pôr do sol e fico ali um bom tempo. Ouso dizer que eu gosto mais do pós, quando ele, né, eu vejo ele se escondendo na realidade atrás da montanha e todas as cores, né, o tingir do céu, do chão, da água, da areia. Fico ali muito tempo. Daí, onde eu estava na praia e sentada ali, tinha um casal do lado, e eu ouvi a moça falando assim para o rapaz, né? Ah, hoje não está tão bonito, né? É, ontem estava mais bonito. Por sinal, os 3 últimos dias, cada dia está um pouco menos bonito. E eu estava ali, né, extasiada todos os dias que eu posso, eu fico olhando ali, fico extasiada, né, me conectando dentro das minhas crenças, né, com o divino e expandindo ali, pensando em mim, na humanidade, nas pessoas, em todo mundo, agradecendo pela oportunidade. E sempre é muito mágico. E eu fiquei pensando o quanto que a comparação, né? E isso nos rouba muito do que é vida, né? Que quando a gente fala de tempo, né? Muitas pessoas falam que tempo é dinheiro. Não, tempo não é dinheiro, né? Tempo é vida. Você não tem como repor o tempo. As pessoas muitas vezes acham que você pode repor o tempo. Não, você não repõe tempo. Você não tem como repor vida, né? E o quanto que nós perdemos aí da qualidade desse tempo, né? Que realmente é o que vai vai trazer significado para a nossa existência, à medida que ficamos comparando uma coisa com outra. Porque se agora eu quero comparar com um pôr do sol anterior, de um dia anterior, com a cor anterior que estava, com a iluminação que estava, eu estou perdendo de fato toda a beleza deste momento que se apresenta. As cores deste dia traz as belezas deste conjunto, deste cenário. Quando eu estava escrevendo, né, a propostas, provocações, né, de reflexões para a gente estar aqui hoje, eu trouxe, né, uma das coisas que eu coloquei foi: seu dia tem 24 horas? Será que tem 24 horas o seu dia? Né? Claro que no relógio todo mundo tem 24 horas certinho. Mas se tempo é vida, essas 24 horas de vida, o que significa de fato a vida? Talvez essa seja, né? Não dá para mim, é impossível falar de tempo sem falar em vida, né? E o que é esse estar na vida? Como é esse estar na vida? A qualidade desse estar na vida? Quantos anos você tem, né? Foi outra provocação. Será que é proporcional à quantidade, à qualidade de vida que você já viveu? O que fica de fato?
O que fica de fato é aquilo que tem um significado real, aquilo que é importante de fato. Isto fica. Todo o resto vai embora. O quanto que criamos uma imagem comparativa do que foi. Seja o bom ou o ruim, não importa, porque os dois ficam nos afetando. Os dois nos afetam de uma forma ou de outra. Mesmo o pôr do sol maravilhoso estava afetando a possibilidade daquela pessoa, né, quando ela comparou, porque eu fico buscando o quê? O mais, o mais, o mais, melhor, o mais, o mais. Todos são fantásticos. A neurociência nos mostra o quê? Que cada vez que nós lembramos um algo, nós alteramos este algo, né? Então, toda memória que nós temos, elas já não são mais reais. Elas não são. Porque nós vamos alterando a memória, vamos perdendo algumas coisinhas e vamos acrescentando outras. Sem perceber, é normal, todo mundo faz isso. Por isso que, de verdade, né, tem algumas frases que às vezes a gente fala, o que essas pessoas estão falando? Né? É assim, que não existe o ontem. Né? Neste sentido, porque o ontem real como foi, todas as nossas experiências não existem mais. Desde os grandes mestres, os filósofos, até a manezinha de agora também, aqui eu, né? Seguimos todos falando o quê? Do momento presente, de estar no momento presente. E é claro que eu, por exemplo, eu consigo viver 100% do tempo no momento presente? Não, ainda não. Espero que tenham notado a ênfase no ainda. Por quê? Porque é algo a se realizar. Nós precisamos realizar isso. É claro que é muito desafiador, porque temos muitas coisas acontecendo. Vivemos um tempo que são muitos estímulos acontecendo. O que é importante de fato? O que de fato é essencial? É isso que define o nosso tempo, isso que define a nossa vida. Para quem está chegando agora, a gente trouxe o conceito, né? Eu convidei o conceito do quê? De que tempo é vida. E o que define esta qualidade de fato, né? Desta vida, é a qualidade, a essência do que estamos vivendo a cada momento. Uma vida se torna cada vez mais rica à medida que estamos cada vez mais presentes. Na provocação do título do nosso encontro estava o tempo não para. Não, ele não para, ele não volta. É este treino contínuo de realizar esta presença. Eu passei muito tempo, muitos anos, o que é estar presente? E é incrível, porque é um grande potencial. Desenvolver a presença é um grande potencial. É como se fosse algo magnético. Nos dias em que eu me sinto mais presente, inteira, né, parece que todos olham para você. Parece que você brilha mais de alguma forma. Então, é uma grande força o desenvolvimento desta presença, para você poder trilhar a vida, para você viver cada minuto desse tempo. Né? Agora, há pouco, tocou o despertador para você acordar. Agora, há pouquinho, você abriu os olhos, se encaixou aí para começar o seu dia. Já são 8 horas da noite. Não volta. Não tem como voltar. O que nós vivemos no dia de hoje está feito. E talvez o convite aqui, né, que neste momento eu possa fazer para vocês, é assim, cada um dentro aí da sua reflexão, seja sendo bem honesto com você mesmo. Então, olhando para o dia de hoje,
O que de fato, no dia de hoje, pegarmos só o dia de hoje, o que valeu a pena? Se a sua vida inteirinha fosse só o dia de hoje. Você nasceu hoje de manhã, quando você abriu os olhos do seu corpo, no seu corpo. E aqui agora, quando você deitar na cama, ou agora, se fosse agora, se fosse a sua última respiração neste momento, neste corpo, o que teria valido a pena nesta vida que foi o seu dia de hoje? Pensa aí um pouquinho. Pelo que teria valido a pena ter vivido esta vida no dia de hoje? Assim, de verdade, ter a coragem de olhar para o tempo, porque o tempo é isso. E se daqui a pouco, de fato, vai saber se não vai acontecer com um de nós, se de fato daqui a pouco vier a última respiração, do que talvez você poderia ter se arrependido de não ter feito, não ter vivido. São essas considerações que nos permitem dar sentido ao tempo, dar sentido à vida. Do que realmente somos nós, né? A consciência que somos nós. Né? Seja no corpo físico, seja no corpo astral, seja em... Né? Nós somos o mesmo ser. Nós somos a mesma consciência vivendo cada processo. Né? E as memórias, elas não são diferentes. Eu entendo, essa é a minha percepção. As memórias não são diferentes. Viver o momento presente, seja no corpo físico ou no corpo astral, não muda nada. É um grande desafio. O desafio continua sendo o mesmo. Talvez fora do corpo físico, onde podemos, acredito, podemos ter uma consciência um pouco mais clara, é possível ter talvez uma consciência um pouco mais clara, sem tantas amarras aqui, né? Talvez é onde a gente possa ter mais clareza ainda, né, do presente que é você estar a cada momento, vivendo a cada momento. Porque sabemos mais ainda que o que passou, passou. O que ficou, ficou. O que foi possível realizar, foi realizado. Então, ficar acessando, né, cada vez mais eu vou nessa direção, seja no meu trabalho terapêutico, sejam nas vivências, cada vez mais isso é claro para mim. Né? Que ficar voltando nas memórias, no passado, isso não traz grandes benefícios. É claro que muitas vezes revisitamos um algo, e aqui eu não estou fazendo distinção se no corpo ou fora do corpo, mas cada vez que revisitamos um algo, podemos buscar o quê? Né? Buscar aprendizados, buscar força, buscar transformação. Mas, de qualquer forma, o ponto principal aqui que estamos trazendo é a transformação a partir do momento presente. Então, a consciência de que cada vez que acessamos uma memória, nós mudamos essa memória, seja em que nível nós estivermos, né? Isso talvez seja o grande start, o grande impulso na direção do quê? De olhar para frente e de estar no momento presente. Porque no corpo físico, quando você está no corpo físico, se você viveu uma decepção amorosa, uma traição, e você fica lembrando daquilo, lembrando daquilo, lembrando daquilo, lembrando daquilo, você está preso naquilo. Você está identificado, preso e revivendo, 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 revivendo. Só que quando a gente saca que o que eu estou revivendo, cada vez que eu estou lembrando, eu estou alterando isso, seja em que nível, seja no físico ou no extrafísico, aqui cabe um questionamento: o que é real? O que é realidade, de fato? Né? Porque o ponto primordial aqui não é nem o que foi vivido, a memória, né? O que é a memória? Né? É a lembrança de uma coisa que foi vivida, né? É isso que a gente está trazendo.
Isso. Mas, de fato, este algo que foi vivido a nível do tempo, né? Para que isto, de fato, está aqui? O que está no momento presente é a grande sacada. De eu perceber em mim o que tem para se transformar a partir dessa experiência. Porque seja a experiência que for, o que me atraiu para aquela experiência? Ficar remoendo o que passou, de fato, está te alavancando, está te trazendo o quê? Na maior parte das vezes, meleca emocional. A maior parte das vezes, estagnação, impotência, né? Emoções, meleca emocional no sentido de emoções densas, que faz com que você não consiga experimentar de fato tudo que a vida tem para te trazer enquanto potencial de transformação e prazer. A gente não está falando aqui, né? Quero trazer muito convite, por isso que eu trouxe o exemplo da história do pôr do sol. Não precisa ser necessariamente um trauma. Pode ser uma experiência linda que é um pôr do sol. Mas se eu fico no comparativo do que eu vivi, do que eu não vivi, aqui a gente fica olhando para o quê? Para as perdas. Ficamos olhando para o que eu não tenho mais, para aquilo que eu não tive. Nós precisamos falar menos gratidão e precisamos ser mais gratidão. Viver a gratidão. Porque senão a gente se engana. Nós estamos achando que estamos realizando algo, como, por exemplo, né, a gratidão, o sentimento da gratidão. Porque eu estou falando gratidão, muitas vezes eu acho que eu estou vivendo a gratidão. Nós estamos muitas vezes equivocados, nós estamos realizando de fato o que é a gratidão. Estar no estado de gratidão é um estado que nos eleva muito, nos amplia muito a consciência. Precisamos realizar ainda isso dentro de nós. Não sabemos ainda, estamos aprendendo. E por isso que o tempo é tão precioso. Quão precioso é investir o nosso tempo, a nossa vida, na compreensão, na realização, no se tornar a gratidão. Penso que cada vez que começamos a criticar muito, questionar muito, né, as coisas que estão acontecendo, a vida como ela é, o planeta ruim, a desgraça, claro que tudo isso existe, mas quando vamos entrando nisso, primeiro que nós vamos criando isso, um grande potencial de crescimento dentro de nós mesmos. Então, estamos de novo identificados com esse algo e dentro desta qualidade. Tá? Mas muitas vezes eu paro, quando eu me pego, né? Às vezes tem coisas que me impactam muito também, é claro que sim. Mas muitas vezes eu paro, quando eu começo a questionar muito, e eu penso, peraí, tem alguém lá, eu acredito que tem alguém cuidando disso tudo. Tem um divino aqui, uma força maior cuidando disso tudo, que deve saber mais do que eu o que está fazendo. Então, muitas vezes, esse exercício de entrega, de confiar e entregar, de confiar e entregar, que tem um propósito, tem um lugar. Das dicas que eu dou é aquilo que eu tento fazer na minha vida e dá certo. Né? O que costuma dar certo para mim? O que é? Primeiro, é desenvolver cada vez mais a consciência de que tudo isso faz parte. Né? Faz parte do processo de desenvolvimento das pessoas, do estágio evolutivo em que estamos, faz parte do desenvolvimento do planeta. Então, começar a desenvolver dentro de nós um sentimento, né, de compreensão, no sentido de que, sim, né, tem um lugar tudo isso. Se não tivesse um lugar, se não fosse necessário, não estaria aqui. Talvez esse seja o grande processo de confiança, de fato, no divino. Né? Seja o divino o nome que você quiser dar para você, Deus, Brahman, o todo. Muitas vezes eu me afasto dos noticiários, né? Quando eu percebo que está me impactando muito, que está me afetando na direção de eu não conseguir sustentar a minha ordem,
que isso começa a me trazer desordem emocional, mental, eu prefiro me manter mais afastada. Por quê? Porque eu sempre também vou na direção de perguntar como que eu posso contribuir. Se tem algo muito ruim acontecendo, como é que eu posso contribuir com esse algo? E não importa em que lugar do mundo está, né? Afinal de contas, estamos aqui em um canal que fala, né, de energia, de espiritualidade, né, da bioenergia. Então, se falamos em energia, em campo, não importa em que lugar do mundo esteja acontecendo esse algo, né? Eu sempre me pergunto como eu posso contribuir. E a forma que nós podemos contribuir com uma desordem é sustentando a nossa ordem. Então, se eu sustento a minha ordem, eu consigo contribuir a partir do meu campo ordenado para que esta ordem chegue ali de alguma forma nas desordens e vá ajudando na contribuição aqui, né? Para que a ordem vá se restabelecendo. Muitas pessoas vibrando ordem, isso vai trazer um resultado na desordem. Muitas pessoas vibrando desordem, vai trazer uma contribuição na desordem, né? Então, nós temos a condição, todos nós temos a condição de atuar na desordem. E como que nós podemos atuar na desordem? Né? A partir da sustentação da nossa ordem. Resumindo aqui, primeiro, e desenvolvendo cada vez mais aí no seu coração, dentro de você, aos poucos, né? Essa confiança de que tem um lugar para tudo no mundo ainda, no processo evolutivo que estamos, no momento evolutivo que ainda todos estamos. Todos nós, porque nós também fazemos parte disso, porque nós estamos aqui, né? Vivendo isso. E se nós estamos vivendo isso, é porque nós fazemos parte, né? Então, e trazendo esta consciência para que isso nos afete menos. Se afastar um pouquinho, não se deixar ser tão impactado, se afasta um pouquinho de todas essas notícias e investe em você. Tem uma linha que é muito interessante a gente estudar e conhecer, que é o essencialismo. Eles defendem a tese do quê, né? Eles defendem tem toda uma estruturação que ela traz a consciência de que o que de fato é essencial, que nós perdemos, né? 90% do que nós vivemos é ruído. 90% do que nós vivemos, colocamos o nosso tempo, não são coisas importantes. Nós nos perdemos dentro disso tudo. Só 10% de fato é essencial, traz sentido, traz propósito à nossa vida de fato. E que nós deveríamos colocar toda a nossa energia, toda a nossa atenção apenas nesses 10%. Mas o grande desafio é que o que é? Tem algo que aconteceu aqui com a gente, que foi a quantidade de opções que hoje chegam para nós. É muito bombardeio de coisas. Com isso, nós fomos perdendo, nós fomos desaprendendo a fazer escolhas. A grande dificuldade que temos hoje de fazer escolhas é em função da quantidade de opções que nós temos. Dentro disto, o que acontece? Para você poder escolher esses 10% essencial, você tem que escolher o que você vai fazer. E muitas vezes não são escolhas ruins, muitas vezes você tem várias opções boas aqui para fazer. Mas precisamos cada vez mais aprender a discernir, né? Uma boa escolha de uma escolha extraordinária. Então, você pode escolher viver os seus 90% de boas escolhas e você talvez esteja deixando passar o que de fato é extraordinário, o que de fato tem sentido, reverbera no propósito da existência, no propósito da sua vida. A quantidade de informações que a gente tem, a sobrecarga que tem, a tomada de decisão o tempo todo que temos que fazer, a quantidade de escolhas, sim, está nos tornando doentes.
O estresse não é ruim. O estresse garantiu a sobrevivência da raça humana. Porque o estresse nos coloca em um lugar onde há um perigo e um estado que temos de prontidão para nos livrarmos desse perigo. Nos coloca em uma atenção total. Todo o nosso corpo responde a um momento de estresse, porque é um momento de perigo. Então, o estresse, ele nos garantiu a sobrevivência da raça. Mas à medida em que fomos nos colocando em estado de estresse do trabalho, do trânsito, que tem que entregar, porque tem que fazer, porque temos que, você tem que escolher, você tem que fazer, você tem que ter entrega, você tem que ganhar dinheiro, você tem, né? Porque também fomos defendendo, fomos sendo bombardeados aqui com a ideia das multitarefas, a ideia que temos que entregar muito, né? O termo prioridade. Prioridade vem de primeiro, primeiríssimo. Então, estabelecer a prioridade, ou seja, estabelecer o que tem que ser feito, ponto. Agora temos prioridades. Então, deveria ser primeiro, secundário, terciário, tudo virou primeiro. Como isso é possível? O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, tudo virou primeiro. Então, fomos sendo colocados, por conta disso, fomos sendo colocados em um estado de estresse contínuo. E o nosso corpo respondendo quimicamente, fisicamente, nos respondendo o tempo todo, né? Como que se houvesse um estado de perigo, de tensão contínuo. E daí a gente vai vendo o resultado. Então, o que antes era sobrevivência, agora virou doença. Então, toda a dificuldade, por exemplo, que temos hoje, cada vez mais chegam para a gente pessoas com dificuldade de dormir, pessoas com dificuldade de relaxar, corpo doendo, o corpo, porque é o tempo todo nesse estado. Muito do que eu separei para falar com vocês sobre o tempo tem a ver o quê? Com nós conseguirmos dizer não. Fazemos escolha, nós temos que resgatar o direito e a coragem de dizer não. Então, você abre mão para você ganhar, e não ao contrário. Não existe uma perda real quando agora você começa a dizer não para muitas atividades. Eu entendo as empresas, entendo um monte de coisa, mas se a gente ficar no entendo, e porque nós entendemos, continuarmos fazendo todo mundo a mesma coisa, nós vamos cada vez gerar mais doenças. E quando nos dermos conta, o tempo não para, lembra? Esse é o nome do nosso encontro. O tempo não para. O tempo não para. Quando nos damos conta, já passou. O dia de hoje já foi. Se fosse a vida de hoje, estaria acabando daqui a algumas horas. E tem uma coisa que eu quero convidar todo mundo, precisamos de coragem para isso. Vamos precisar de coragem e também de elegância, de gentileza, mas sermos firmes na nossa elegância e gentileza. Temos aí como herança, neste momento da pandemia e dos home office da vida, nós temos como herança que nós temos que estar disponíveis para o trabalho 24 horas por dia. Né? Isso vai nos deixar doente. Vai nos tirar daquilo que é essencial. Talvez que você tenha que se posicionar. Sim. Talvez a empresa talvez não aceite. Eu convido você a pensar numa transição. Por quê? Porque está colocando em risco o maior patrimônio que temos. O maior patrimônio que temos é a nossa saúde. O segundo maior patrimônio que temos é a nossa família. Filhos, parceiros, pais. São os nossos dois maiores patrimônios. O primeiro é o seu corpo físico, a saúde do seu corpo físico. E o segundo são as suas relações mais próximas. Esses são os seus dois maiores patrimônios.
Há uma inversão aqui. Porque se está te deixando doente, você tem que rever. E não tem desculpa. Se você não decidir o que você está fazendo com o seu tempo, vida, entenda que tem alguém decidindo por você. E você está sim fazendo uma escolha. Porque quando você não escolhe um algo, por omissão, você está escolhendo outro algo. Então, quando não nos posicionamos, por omissão, estamos coniventes com o que está se manifestando. Por isso que eu estou fazendo o convite de vocês pararem e olharem com muita seriedade para isso. Né? O que é o burnout, se não um resultado já disto tudo? Então, nós vamos criando doenças novas, que na realidade não são novas, né? Mas que é um resultado já disso tudo, porque nós estamos interrompendo de alguma forma o processo. Mas se você não decidir, alguém vai decidir por você. E nos ajuda muito na qualidade do nosso tempo, como está indo, onde estamos empregando o nosso tempo, a nossa vida, é você fazer perguntas essenciais para você. Você ser honesto com você mesmo, em perguntas essenciais, sem rodeios. E a pergunta aqui é: você está feliz? Você está saudável? Se as respostas forem não, invista em um processo de mudança. Agora, o que não tem sentido é as pessoas terem que estar com celulares ligados, né? Reclamamos. Temos que estar disponíveis o tempo todo agora através do celular, em reuniões e tá. E daí, quando não estamos com celulares na mão por conta do trabalho, estamos com o celular na mão por conta das redes sociais, por conta de ver os noticiários, por conta de mandar uma mensagem. Qualidade de tempo tem a ver com você ter a coragem de ficar indisponível. Mas será que é importante ficar indisponível? Fiquem indisponíveis. Tenham a coragem de ficar indisponíveis. Porque não adianta ficar falando mal. Não adianta ficar reclamando, pessoal. Reclamar é ficar clamando, né? De novo, eu clamo de novo, eu clamo de novo. Qual é a sua ação? Tomada de decisão tem a ver com ação. Escolha. Escolha não é uma coisa que está fora, para eu escolher o que eu quero. Escolha tem a ver com uma ação. A minha ação vai na direção disto que eu quero, que eu decido agora. Quando nós não escolhemos, existe a ação para o outro lado. Alguém está escolhendo por você. A responsabilidade da nossa vida, do nosso tempo. O nosso tempo é precioso demais, é o maior bem que a gente tem. Por isso que eu escolhi, né? Tenho escolhido estudar e falar e trazer esses convites, essas provocações. Não tenha medo de mudar a sua vida. Muda a sua vida, muda. A gente está aqui para experimentar. Não precisa chutar o balde, tá? Faça processos de transição. Se organize. Para isso, nós precisamos nos organizar. Busque ajuda. Eu tenho muitas pessoas que chegam para mim e aqui, né? O coaching me propicia ajudar muitas pessoas na direção da organização. Precisamos nos organizar para cuidar da nossa saúde, nos organizar financeiramente para fazer transições, nos organizar para o nosso lazer, para as coisas boas. As pessoas falam, nossa, mas eu passo o tempo todo fazendo planilha, você quer que eu faça uma planilha de atividade física? Quer que eu faça uma planilha de férias? Eu falo, quero. Quero, porque isso aqui não é perda de tempo. Isso é ganho. Ganho. Organização é ganho. Muito ganho. Um celular, né, traz grandes benefícios para a gente. São grandes possibilidades, né? Esse aparelhinho que a gente tem na mão, ele é fantástico. Ele é maravilhoso. Mas se a gente vai deixando que isto tome conta da vida da gente, sem dúvida nenhuma vai acontecer uma grande alienação. Alienação no sentido de que deixamos cada vez mais de nos relacionar de fato.
Nossa, mas através do celular, das redes sociais, eu entrei em contato com uma grande amiga e foi graças ao celular. Legal, isso aqui também é possível. Mas depois que eu encontrei, né? Será que eu vou me conectar de fato com essa pessoa? De verdade, olho no olho, coração no coração, vida na vida, né? Quero dividir algo com vocês também que aconteceu. Estava com meu namorado aqui, a gente foi para a praia, foi super gostoso, a gente caminhou, foi um dia lindo, né? Eu não deixo de fazer a minha conexão, a minha gratidão, o meu exercício de desenvolver a gratidão em mim. E a gente falando sobre isso, né? E eu falando, né? Estava aqui olhando para ele, aqui falando, né? Daí eu olhei para frente, daí eu olhei para o lado. Quando eu olhei para o lado, eu só vi um carro capotando. Enquanto eu estava aqui agradecendo pelo dia maravilhoso, comentando, e ele também, tão gostoso, eu olho para cá, daí eu vejo um carro virando. Daí ele caiu no meio do passeio, assim, capotado. A hora que a gente passou, do meu lado. Talvez aquela pessoa também estivesse pensando nesse dia gostoso. Talvez ali tenha terminado mal para alguém. Poderia ter sido o meu carro. Poderia ter sido o seu carro. Não acontece só com os outros. Ela não é azarada, a pessoa. Só a vida é assim. Só faz parte da vida. O tempo, talvez o tempo no corpo físico daquela pessoa tenha terminado. São segundos. São segundos que tudo muda. São segundos, tudo muda. O que você está fazendo com o seu tempo, vida? Pare de esperar. Quando? Por causa dos outros. E a pandemia, e o chefe, e o governo, e o. Parem de esperar. Não é o celular que está fazendo isso. Somos nós mesmos. E nós, entenda você, assim como eu entendo eu. Não é longe, não são as pessoas. Somos nós, pessoal. E todo o potencial de transformação reside em nós. Digam mais nãos. Diga, não é possível. Não dou conta, não é possível. Não é o meu melhor potencial fazer isto. Qual é o seu potencial? Outro dia eu fui caminhar de manhã, fazer minha atividade física, que todo mundo fala, nossa, você gosta, né? Eu falo, não, eu não gosto, eu gosto de outras coisas, mas necessário se faz cuidar do meu patrimônio. Porque eu preciso estar coerente com o que eu falo e com o que eu ensino. Então, eu levantei cedo, estava frio pra caramba, mega nublado, com touca, com não sei o quê. Chego para caminhar ali na praia e estava lindo. Sim, nublado, sim, sem sol, sim, frio, mas eu vou buscar a beleza. Isso é realização, isso é trabalho. Isso é entrar lá já agradecendo, agradecendo, agradecendo. Eu vou procurar pelo que agradecer. Nós precisamos buscar aquilo que é essencial, aquilo que dá sentido, tem propósito para nós. Eu queria deixar aqui um questionamento que eu li muito legal de uma poetisa, né? Não conhecia ela não, ouvi essa frase, né? Mary Oliver. Até marquei para pesquisar mais. Ela fala assim: diga-me o que planeja fazer com a sua vida, essa sua vida que ela é única.
Diga-me, diga-me, o que você pretende fazer com essa sua vida que é tão fantástica? Diga-me, diga-me o que você pretende fazer com essa sua vida tão preciosa. Eu acho que falar sobre o tempo tem a ver com falar sobre a vida. Se torna leve à medida que você está fazendo com a sua vida aquilo que você escolheu fazer e não está deixando na mão de outra pessoa decidir.